Oi galera, tudo bem? Espero que sim. A aula de hoje será igualzinha à aula anterior. Vamos fazer sobre interpretação textual e exercícios de formas nominais, praticando bastante para vocês ficarem 100%. Tudo bem? A gente poder partir para a unidade 2, né? Então, vamos lá. Galerinha, vamos começar falando ainda, né, de formas nominais, esses exercícios muito parecidos, né, com da semana passada. Então, vamos lá, vamos fazer esse textozinho agora. No texto 1 diz assim: achei muito interessante e de bom gosto a edição especial Mulher, junho de 2007. Principalmente a reportagem 10 coisas para ter antes de morrer. A revista novamente nos brindou com um excelente presente. Parabéns pelo trabalho. Texto 2. Interessante edição especial Mulher, com reportagens esclarecedoras e atuais, mostrando principalmente a quem viaja com frequência novidades para comprar. Apenas achei as últimas páginas desnecessárias. 10 coisas para ter antes de morrer. Poderiam ter aproveitado melhor o espaço. Há tantas coisas que uma mulher contemporânea gostaria de saber e sobre as quais gostaria de ser informada. Vamos ver o que a gente está pedindo. Na primeira questão diz assim: sobre a reportagem 10 coisas para ter antes de morrer, esses textos apresentam opiniões. Vamos lá. Estamos falando dos dois textos, tá? Eles apresentam opiniões complementares, ou seja, um texto complementa o outro, divergentes. Um texto diverge do segundo, o primeiro diverge do segundo, idênticos, são textos idênticos, super, hiper parecidos, ou incoerentes. Os textos, eles são incoerentes entre si. E aí? Eles são complementares, divergentes, idênticos ou incoerentes. Então, vamos voltar ali ao texto, ó. Mais uma vez, hein? O primeiro, achei muito interessante e de bom gosto a edição especial Mulher. Principalmente a reportagem 10 coisas para ter antes de morrer. A revista novamente nos brindou com um excelente presente. Parabéns pelo trabalho. Interessante edição especial Mulher, com reportagens esclarecedoras e atuais, mostrando principalmente a quem viaja com frequência novidades para comprar. Apenas achei as últimas páginas desnecessárias. Poderiam, 10 coisas para ter antes de morrer, poderiam ter aproveitado melhor o espaço. Antes, há tantas coisas que uma mulher contemporânea gostaria de saber e sobre as quais gostariam de ser informada. O que vocês acham? São complementares? Bem, professor, eles falam, né, das 10 coisas da mulher, mas não são textos incoerentes, né, como diz uma das opções. Eles também não são idênticos, como tem uma das opções. Então, só não resta saber se um complementa o outro ou se um diverge do outro. O que vocês acham? Eles são complementares ou eles são diferentes um do outro? Um diverge do que o outro fala? Bem, ele diz logo no início, né, lá na primeira reportagem, quando ele fala que achou muito interessante e tal, ele fala assim, ó, e de bom gosto a edição especial Mulher junho de 2007, principalmente a reportagem 10 coisas para ter antes de morrer. Né? Então, essa reportagem ele achou de muito bom gosto e é muito interessante. Isso é o que ele fala aí. No segundo, ele já diz assim, ó, interessante edição especial Mulher com reportagens esclarecedoras e atuais, mostrando principalmente a quem viaja com frequência, novidades para comprar. Apenas achei as últimas páginas desnecessárias das coisas para antes de morrer. Então, no primeiro, foi muito bom, de bom gosto e interessante. Na segunda, ele é desnecessário. Então, são textos contraditórios entre si, né? Então, são textos que divergem, né? Eles não são incoerentes, eles não são idênticos e eles não são complementares. Então, nossa resposta, B de bola. Esse foi muito fácil, era só prestar atenção em palavras, né? Que estão dentro do próprio texto e a gente acaba achando. Vamos continuar. Próximo texto, hein? Zuquinha, o terrível. Sabendo que o filho não era chegado a assuntos religiosos, a mãe estranha ao ver Zuquinha ajoelhada no quarto de mãos postas. O que está fazendo, meu filho?
rezando para que o rio Amazonas vá para a Bahia, responde o menino. Mas por quê? Porque foi isso que eu escrevi na prova de geografia. Oh, meu Deus. Vamos ver o que está pedindo aí. O que torna esse texto engraçado? Segundo a resposta do filho, a curiosidade da mãe sobre o filho, mãe estranhar a atitude do filho, ou primeira resposta do filho. O que vocês acharam engraçado? Ah, professora, eu não achei engraçado. Mentira, gente, engraçado, né? Vamos lá, vou ler de novo. Segundo, sabendo que o filho não era chegado a assuntos religiosos, a mãe estranha ao ver Juquinha ajoelhado no quarto de mãos postas. O que está fazendo, meu filho? Rezando para que o rio Amazonas vá para a Bahia, responde o menino. Essa é a primeira resposta. Mas por quê? A segunda resposta. Porque foi isso que eu escrevi na prova de geografia. Então, considerando, né, essas respostas, você achou o que mais engraçado? A primeira, a segunda resposta dele, a mãe estar curiosa ou estranhar a atitude do menino? A segunda resposta, né, pessoal? Quando ele fala que ele tá daquele jeito, porque rezando pro Rio Amazonas vai para a Bahia, porque foi o que ele botou na prova de geografia, né? Quer dizer, ele queria acertar uma coisa também errada. Próximo. Era chegado e está fazendo, nas locuções verbais destacadas. Era e está são verbos auxiliares. Portanto, como são classificados os verbos principais? Então, isso aqui vamos lembrar, né? Pode ter esquecido no iniciozinho da aula. Na locução verbal, nas locuções verbais, quando eu tenho dois verbos, ó, vamos usar o verbo era e o verbo chegado, ó, é uma locução verbal. Perfeito? Nesses dois verbos, vai ter sempre um verbo chamado de auxiliar e vai ter um outro verbo chamado de verbo principal, ok? E isso acontece dentro da minha locução verbal. Um será auxiliar e o outro será principal, tá? Então, como é que vocês vão fazer essa distinção? O primeiro verbo, ele será chamado de verbo auxiliar. Ó, auxiliar. O primeiro é incoerente, né? De repente o segundo poderia ser, mas não, é o primeiro. O primeiro sempre será auxiliar. E o segundo será o principal. Ok? Então, repetir, tá? Uma locução verbal, ele vai ser composto de um verbo de ligação, de auxiliar, e um outro chamado de verbo principal. E aí, qual será o auxiliar e qual será o principal? O primeiro sempre será o auxiliar. O segundo, o principal. Então, dentro dessa locução verbal era chegado e depois do está fazendo, eu quero que está pedindo que você classifique o principal, ou seja, o segundo. Então, do era chegado. O chegado, ele é uma forma nominal, né? Essa forma nominal, ele é infinitivo, particípio e gerúndio. O chegado, a palavra chegado, né? Ó, termina, vamos ver a terminação, olha aqui, ó. Termina com D-O. Esse chegando termina com N-D-O. Vou puxar ele aqui pra cima, tá? Então, preste atenção aí no finalização do verbo, ó. Chegado e fazendo. E aí, o que vocês acham? Muito bem. Para quem respondeu, é que no chegado nós temos o particípio. E no fazendo, nós temos o gerúndio. Aqui dá para escrever gerúndio. Aqui também dá para escrever o particípio, né? Porque aí não fica abreviado, particípio. Porque o chegado termina em DO e o fazendo termina em NDO. Ok? Foi? E nosso gabarito, chegado, particípio,
e fazendo gerúndio. Próxima, essa aí eu coloquei para vocês relembrarem mais, tá? Não é forma nominal, não, mas é o uso do porquê. Ó, mas por quê? Porque foi isso que eu escrevi na prova de geografia. Explique o uso dos porquês, né? Do porquê, do primeiro porquê, que é o separado com acento. Por que porque ele está ali? Porque em todo final, não esqueça disso, final de frase, o porquê tem que ser separado com acento. E o de baixo, apesar de que, se você olhar de primeira, você vai dizer que tá errado. Pô, início de frase, escrito conjunto, mas olha ali, ó, mas por quê? Aí ele responde, porque foi isso que eu escrevi. Então, é uma resposta, não é uma pergunta, né? Se fosse uma pergunta no início de frase, ele seria separado, sem acento, né? Só que não é uma pergunta, e sim uma resposta. Então, se é uma resposta, ele é junto, sem acento, ok? Então, na primeira, separado com acento, porque é final de frase, ou seja, final de pergunta. E na segunda, ele é junto, sem acento, porque ele é uma resposta. Olha, nosso gabarito, ó. Foi? Então, vamos para o próximo texto, né? São Bernardo. As janelas estão fechadas. Meia-noite. Nenhum rumor na casa deserta. Levanto-me, procuro uma vela, que a luz vai apagar-se. Não tenho sono. Deitar-me, rolar no colchão até a madrugada é uma tortura. Prefiro ficar sentado. Concluindo isto, amanhã não terei com quem me entreter. Ponho a vela no castiçal, risco um fósforo e acendo-a. Sinto um arrepio. A lembrança de Madalena persegue-me. Diligenciou afastá-la e caminho em redor da mesa. Aperto a mão de tal forma que me firo com as unhas. E quando caio em mim, estou mordendo os beijos a ponto de tirar sangue. Muito triste. Então, vamos lá. Observe. Prefiro ficar sentado. Concluindo isto, identifique no período. Então, vamos lá. Nesse período, eu quero um verbo, vou botar a canetinha aqui, no particípio, outro no gerúndio e outro no infinitivo. Então, vamos lá, vamos procurar, né? Prefiro ficar sentado, concluindo isto. Qual é o verbo do particípio aí? Quem acha? Esse é fácil, né? Ó, sentado. Termina em DO. Então, aqui, eu vou botar o número 1 aqui e puxo o número 1 aqui, tá? Agora, um gerúndio. O gerúndio é o que termina com NDO. Mais fácil ainda, não tem erro. Qual é o que termina em NDO? O concluindo, né? O concluindo, olha, NDO aqui na finalzinha dele. E agora, o infinitivo, que é o que tem que terminar com R. Só me resta o ficar. O ficar está no infinitivo. Mole, mole, fácil, fácil. Olha lá, participe sentado, gerúndio concluindo e ficar o infinitivo. Vocês não podem esquecer essas terminações, né? Essas terminações são importantíssimas para vocês. Não esquecer essas formas nominais, tá? Então, vamos lá. O verbo em destaque está na forma de gerúndio. Então, mais uma vez, o gerúndio. Lembrando que o gerúndio é o que termina com NDO. Então, o verbo estou procurando é o verbo que termina com NDO. Então, eu tenho ali. As janelas estão. Amanhã não terei com que me entreter. Aperto a mão de tal forma que me firo com as unhas e estou mordendo os beiços a ponto de tirar sangue. Qual é o verbo? Caramba, professora, muito fácil, dedidado. O mordendo é o meu verbo que termina com, olha aqui, e ficou em cima. NDO. Ok? Foi? Fácil, fácil. Então, minha resposta, dedidado. Mais umazinha. Ponho a vela no castiçal, risco um fósforo e acendo-a. Sinto arrepio. O verbo acender tem como particípio. Essa aí eu vou pegar vocês. Essa, com certeza, vou pegar vocês. Bem as opções. Aceso, acendido, acesa e acendido.
e nenhuma das formas anteriores. Percebam que eu coloquei de propósito, ó. Eu tenho a opção C com 2 respostas. São as respostas que tá na A e na B, aceso e acendido, né? E nenhuma das formas anteriores. Ah, professora, com certeza é a B de bola. Não, não é a B de bola. Por que que não é a B de bola? Vou dizer para vocês, né? Mas não tá certo? Tá, acendido. Vou botar até um acertozinho aqui, ó. O acendido, deixa eu chegar mais pro B para não ficar em cima da C. Aqui. O acendido tá certo, né? Da forma do verbo acender, né? O acendido tá certo como verbo no particípio. Só que vamos lembrar que o particípio ele existe, né? O particípio regular, que é aquele com a terminação invariável, né? Que é o caso aí do próprio acendido. E existe o particípio irregular, que é aquele com a terminação variável, é aquele que a terminação ele varia, né? Então, o aceso é um particípio também, ok? Não é só o acendido, é o acendido e o aceso. Ambos estão no particípio. Então, todos os dois estão certos. Então, é o aceso e o acendido. Tá bom? Foi? C de casa, C de casa. Muito bem. Tenho mais uma, vamos lá. A lembrança de Madalena persegue-me. Identifique. O infinitivo de persegue, o particípio de persegue e o gerúndio de persegue. Então, eu coloquei para vocês um verbo, né? O verbo persegue, tá aqui. E agora eu quero que você me dê, né, o infinitivo desse verbo, o particípio desse verbo e o gerúndio desse verbo, tá? Então, vamos lá. O infinitivo termina com R, o particípio com DO e o gerúndio com NDO. Então, eu vou usar esse verbo, persegue, e colocar essas formas nominais. Então, qual é o infinitivo de persegue? Persegue vem de que verbo? Perseguir. Ó. Perseguir. Ok? Esse é o infinitivo, ó. Termina com R. Agora, qual é o particípio do persegue? Perseguido. Perseguido. E agora eu tenho o gerúndio. Qual é o gerúndio de persegue? Ele está me perseguindo. Perseguindo. Agora terminou com NDO e aqui com DO. Viu? Muito fácil, né? Então, o infinitivo de persegue, perseguir. O particípio, perseguido. E o gerúndio, perseguindo. É só a gente ver as terminações. Fácil, fácil. Mole, mole. E para completar aí a nossa bateria de exercícios, vamos finalizar, ok? Vamos finalizar utilizando agora, neste momento, uma das formas de exercícios que eu costumo dizer que acaba sendo um pouquinho mais difícil. Vocês fizeram um exercício parecido, só que de forma de múltipla escolha na apostila, tá? Eu corrigi esse exercício com vocês, só que foi de múltipla escolha. Tinha umas frases, embaixo tinha as opções. Essas opções a gente depois tinha que marcar a correta, né? Só que agora não é de múltipla escolha. Agora ela pede assim, ó. Reescreva as orações a seguir, completando-as com uma das formas nominais dos verbos entre parênteses. Galerinha, não esqueçam, tá? Do seguinte, vamos lá. As formas nominais. Vou botar aqui, depois eu apago, tá? Ó, infinitivo, ele termina com R. O particípio, ele termina com DO. E o gerúndio, ele termina com NDO. Isso aí, né, é o que a gente costuma dizer que é o mais habitual usar, tá? É o que a gente costuma dizer que acaba sendo mais utilizado. Mas vocês podem perceber o seguinte, aqui na frase C ele fala assim, ó, infinitivo pessoal. Na frase J ele fala infinitivo impessoal. Então,
Então, tem dois tipos de infinitivo, o pessoal e o impessoal. Vamos lembrar? Vamos lá. O pessoal é aquele que é flexionado, né? Ou seja, o verbo que está ali na forma nominal, ele vai ser um verbo que vai estar flexionado. Eu posso flexionar este verbo, ok? Já o impessoal, ele não pode ser flexionado. Ou seja, ele vai ser exatamente como ele é. Cantar, cantar. Vender, vender. Ele não vai sofrer nenhuma variação aí. Coisa que vai acontecer no pessoal, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa falando do particípio aqui. Particípio, infinitivo pessoal, particípio, gerúndio, gerúndio. Aqui não tem. Mas lembrando que o particípio, ele pode ser, nós falamos isso no exercício anterior, de regular e irregular, né? O regular, ele tem terminação invariável, ele não varia, vai ser exatamente esse DO que a gente colocou ali. Porém, não acontece isso no irregular. No irregular, ele tem variação, então ele não vai terminar com DO. Nós fizemos um exercício parecido, tá bom? Isso vocês não podem esquecer. Não esquece, por favor. Ok? Então, vamos lá. Vamos trabalhar agora. Agora a gente vai botar a mão na massa. Vou até apagar aqui, para não ficar com muita informação, né? Então, vamos lá. Reescreva as orações, completando com as formas nominais dos verbos entre parênteses. Tinha, pontinho, pontinho, a porta quando ele chegou. Então, eu quero que você coloque no particípio do verbo abrir. Então, eu vou usar o abrir e ele tem que estar no particípio, tá? Então, tinha aberto. Deixa eu ver se dá aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Tinha aberto a porta quando ele chegou. Agora, pontinho, pontinho, os clientes, em vez de orientá-los, é uma péssima atitude. Agora, é um infinitivo pessoal, né, do verbo criticar. Nesse caso, vai depender, eu concordaria, né, com o verbo pedido. Nesse caso aí, alguém, né, que vai criticar os clientes, né? Não é nós, não é eles, não é eu, é alguém. Então, criticar os clientes ao invés de orientá-los. Então, apesar, né, daqui está escrito infinitivo pessoal, professor, então eu poderia aí botar um outro verbo e não o próprio criticar, que já vai terminar com R. Mas é uma concordância mesmo da própria frase. Mas aí poderia ser criticarem, poderia ser criticarmos, ia depender com quem ele concorda. Se fosse nós, seria criticarmos. Se fosse eles, seria criticarem, né? Se fosse eles. Então, aí é alguém que está criticando. Se é alguém, é ele, né? Ele, então, é criticar, ok? Nascer. Eu já pedi para... Agora o infinitivo do verbo parar. Eu já pedi para parar. Para parar. Na D. Tenho, pontinho, pontinho, o doente todas as noites. Agora é o particípio de cobrir. Então, eu tenho coberto, porque é particípio. Pontinho, pontinho, pedi um calmante. Agora eu quero o gerúndio do verbo tremer. E aí, o gerúndio? Tremendo. Então, tremendo, pediu um calmante. Nas ruas das crianças, pontinho, pontinho, com força, queriam ver o Papai Noel. O gerúndio do verbo gritar. Nas ruas, as crianças gritando com força. Gritando. Não dá nem para ver direito, né? Mas a gente vai melhorar depois com o gabarito. Essa canetinha aqui é muito grossa. Na G, a agência foi, pontinho, pontinho, pela manhã. Agora é o contrário, agora é que eu participo de invadir. A agência foi invadida. Invadida. Essa foi fácil. Próximo. Nunca tinha, pontinho, pontinho, tantas aulas. Agora eu participo de suspender. Nunca tinha, ó, é um particípio. Então, nunca tinha suspendido. Suspendido. Deu.
O jogador foi no primeiro tempo. Também agora é particípio. Mas como é que vai ser? Eu vou botar o jogador foi no primeiro... o jogador foi no... Ih, não deixou espaço, né? Seria antes desse foi. O jogador foi suspenso. Eu não posso dizer que o jogador foi suspendido, tá? Exatamente por conta desse foi aí. Então, o jogador, ele foi suspenso, tá? Ele foi suspenso. Então, lembrando que o particípio é regular e irregular. Então, nesse caso do suspenso, ele é irregular. No caso do suspendido, ele é regular, né? Porque o regular, você não pode esquecer, ele é invariável. Então, ele vai terminar mesmo com esse DO, coisa que não acontece no irregular, tá? E o J, que tal, pontinho, pontinho, o que eu pedi? O infinitivo impessoal do verbo fazer. É impessoal. Se é impessoal, ele não pode estar flexionado. Então, se ele não pode estar flexionado, que tal fazer o que eu pedi? Né? Ele não pode estar flexionado, então que tal fazer o que eu pedi? Então, vocês precisam, né, estar focadas e focados, para os meninos, nessas terminaçõezinhas, tá bom? Percebam que eu botei aí o suspender 2 vezes em formas diferentes na frase, para vocês verem que o mesmo verbo, né, pedindo a mesma forma nominal, mas de acordo com o contexto, ele sofreu aí alteração, se tornando um regular e outro irregular. A frase, então, tinha aberto a porta quando ele chegou, particípio do verbo abrir. Criticar os clientes em vez de orientá-los é uma péssima atitude. Infinitivo pessoal, porque pode variar. Eu já pedi para parar. Infinitivo pessoal, porque pode variar. Tenho coberto o doente todas as noites, é o particípio do verbo cobrir. Tremendo, pedi um calmante, o gerúndio tremer. Nas ruas, as crianças gritando com força queriam ver Papai Noel, gerúndio do verbo gritar. A agência foi invadida, particípio de invadir. Nunca tinha suspendido, particípio de suspender. E o jogador foi suspenso no primeiro tempo, particípio de suspender. Então, olha, cuidado, né, nessas ideias de regular e irregular, para não cair, né, nas pegadinhas. E por último, que tal fazer o que eu pedi? É o infinitivo do verbo fazer. Mole, mole, fácil, fácil. Pessoal, então, né, depois de muitos exercícios aí de formas nominais, essa canseira que eu dei em vocês, eu deixo aí beijos para vocês, abraços, estou com saudades, tá bom? E até a próxima aula. Tchau, tchau.